acho que nós temos feito política até então num período, dentro da perspectiva histórica do Brasil, né? Tempos fáceis. Acontece que tempos fáceis, em geral, acabam nos amolecendo e isso pode gerar tempos difíceis. É por isso que eu entendo que as lideranças políticas de uma democracia, elas têm que estar sempre muito atentas, quando os tempos exigirem, a que nós tenhamos a força e a firmeza para a defesa das liberdades, sobre as quais a própria democracia se sustenta. O preço que a gente paga pela nossa liberdade, principalmente da expressão, o colega Hans já falou sobre isso hoje, é a eterna vigilância. A vigilância que custa caro, muitas vezes, mas que eu entendo que o preço é ínfimo se comparado ao preço de nós perdermos a nossa voz. As recentes decisões, tanto do TSE quanto do STF, elas têm me preocupado e muito, pois elas estão promovendo abertamente a censura quando elas silenciam veículos de comunicação, desmonetizam alguns canais de YouTube, enfim, de outras redes, cancelam contas em redes sociais de deputados e lideranças da nossa sociedade e ameaçam censurar quem ousa expressar aquilo que pensa. Essa prática já vinha acontecendo há alguns meses, mas eu acho que ela se intensificou bastante quando o TSE outorgou ao seu presidente poderes extraordinários que, na minha opinião, são temerários em qualquer democracia séria. O professor de Direito Constitucional, Rodrigo Saraiva Marinho, ele classificou essa última resolução, que eu acho que ainda não tem número, né, como o AI-5 da liberdade de expressão. Eu aproveito para deixar aqui meus parabéns ao IFL Lajeado, que organizou, algumas semanas atrás, uma palestra com o Dr. Rodrigo Marinho para falar justamente sobre o direito constitucional da liberdade de expressão e esses recentes acontecimentos aqui que eu estou destacando. Essa resolução, que ainda não recebeu numeração, e por isso que ela está sendo apelidada de resolução sem número, permite que o presidente do TSE possa aplicar penas restritivas de direitos, como a retirada de postagens das redes sociais, sem que essas pessoas tenham sequer participado de um processo judicial. Então, tem se aplicado uma pena restritiva de direito sem que a pessoa tenha sido formalmente acusada. Nós estamos sacrificando no Brasil princípios e direitos constitucionais de não se aplicar a pena a ninguém sem o devido processo legal, sem que essa pessoa possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, sem mencionar a livre manifestação de pensamento, que também está sendo esfacelada. Tudo isso embasado num suposto perigo ao processo eleitoral e ao seu resultado, no qual o eleitor poderia ser levado a alguma conclusão equivocada por causa da ordem que fatos verdadeiros são apresentados. A tal da desordem informacional. Agora, passada a eleição, não se tem mais liberdade sequer para questionar essas próprias arbitrariedades do TSE. Minha formação é no direito e eu acho essa situação uma loucura, sem precedentes, sem explicação, a não ser em países onde não se tem democracia. Se o TSE, desse famigerado inquérito das fake news, tirar as postagens de alguém, de nós, do ar, e se algum de nós for numa grande avenida, em cima de um carro de som, e defender essas mesmas ideias, o que vai restar ao STF e ao TSE fazer, já que não vai poder tirar do ar as palavras que são pronunciadas na rua? Mandar prender as pessoas por crime de opinião, sem processo, sem contraditório, sem defesa? Esse caminho é extremamente perigoso. A ministra Carmen Lúcia, no seu pronunciamento, quando votou pela aprovação dessa resolução, ela mesma admite que estava sendo aprovada uma licença para a censura, mas que, segundo ela, era necessária em função do pleito eleitoral pelo qual passávamos e que essa censura não poderia perdurar além do dia 30 de outubro. Dia 30 passou, o que não passaram foram as práticas de silenciamento. Então eu volto a dizer, como político, na posição que agora estou, mas também como advogado, fez um juramento perante a ordem profissional em que eu atuo, eu estou muito, muito preocupado. O país anda no fio da navalha e a nossa democracia tem sido agredida justamente por aqueles que deveriam ser seus maiores guardiões, membros das cortes superiores.